Ele é o santo que você pede ajuda para casar. Mas e se eu te dissesse que o apelido dele na igreja era o Martelo dos Hereges? E que para encontrar sua verdadeira missão, ele precisou ter o coração partido, adoecer gravemente e quase morrer afogado no naufrágio? Esqueça o santinho de gesso. Hoje você vai conhecer a história real e implacável de Santo Antônio de Lisboa, que, aliás, não se chamava Antônio. Nossa história começa em Lisboa, por volta de 1195. Mas não procure por Antônio, procure por Fernando de Bulhões, filho de uma das famílias mais ricas e influentes de Portugal. Seu pai era um cavaleiro da corte do rei. Para Fernando, o caminho era óbvio: prestígio, poder, um cargo importante na corte ou na igreja, um casamento arranjado com uma dama da nobreza. A vida perfeita estava servida numa bandeja de prata. Mas Fernando tinha um problema. Ele era inteligente demais para se contentar com o superficial e devoto demais para ignorar o chamado que sentia no peito. Aos 15 anos, ele toma a primeira decisão que choca a todos. Ele vira as costas para a nobreza e entra para o Mosteiro dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, em Lisboa. Por quê? Para fugir das festas, das pressões sociais, das visitas constantes da família que não entendia sua escolha. Ele queria devorar conhecimento e fé, e a vida nobre era barulhenta demais. E é aqui que sua fama começa. Diziam que Fernando não lia os livros, ele os fotografava em sua mente. Sua memória era tão lendária que, anos depois, ele seria capaz de citar passagens inteiras da Bíblia de cor, sabendo exatamente onde estavam na página. A sua concentração era assustadora. Uma lenda conta que, enquanto estudava, uma tentação o distraiu. Sem hesitar, ele traçou uma cruz no mármore da mesa e a marca ficou cravada na pedra, como um sinal de sua vontade de ferro. Ele estava se tornando um gigante intelectual, um teólogo respeitado. Tinha tudo para ser um bispo, talvez um cardeal, um caminho seguro e prestigiado dentro da igreja. Mas então, o destino bateu à sua porta. De uma forma macabra, Fernando se mudou para Coimbra, o centro intelectual de Portugal. Ele era um agostiniano de sucesso. Vida tranquila, livros, prestígio. Até o dia em que 5 corpos chegaram da África. Eram os primeiros mártires da nova ordem, de um homem chamado Francisco de Assis. Frades que foram para Marrocos pregar aos muçulmanos e foram decapitados. Seus corpos foram trazidos como relíquias sagradas para Coimbra. A cidade parou. E enquanto todos viam uma tragédia, Fernando viu uma epifania. Ele sentiu um espanto sagrado, uma santa inquietação. Aqueles homens simples, pobres, sem o prestígio intelectual dele, tinham alcançado a glória máxima da fé, o martírio. E ele, seguro em sua biblioteca? Aquele dia quebrou Fernando. A decisão foi um escândalo sutil, uma fonte de grande preocupação. Seus irmãos agostinianos não conseguiam compreender. Por que trocar a nobreza e a erudição da ordem deles, um caminho de prestígio garantido, pela incerteza radical daquela nova família de frades menores, como se autodenominavam? Para eles, era um passo para trás, um mergulho no desconhecido e na pobreza extrema. Mas para Fernando, era uma promoção. Ele não queria mais a segurança do conhecimento. Ele queria a entrega radical da fé. Ele foi recebido com alegria e braços abertos pelos poucos franciscanos que ali estavam. E para selar sua nova vida, ele abandonou seu nome de nobre. Fernando morreu. Em honra ao eremitério onde se juntou aos frades, dedicado a Santo Antão, ele renasceu como Antônio. Sua missão era clara: ir para Marrocos e morrer como aqueles 5 mártires. Ele chegou a Marrocos pronto para pregar e morrer. Mas o destino, ou Deus, tinha outros planos. Antônio não encontrou a espada de um sultão, mas uma febre violenta, uma doença misteriosa que o consumiu por semanas.
Fraco, derrotado, ele foi forçado a fazer o impensável. No barco de volta para Portugal, o humilhado missionário enfrenta a fúria da natureza. Uma tempestade brutal desvia o navio de seu curso por dias. Imagine o desespero. Ele não conseguiu ser mártir, não podia voltar para sua antiga vida. E agora, o mar o engoliria no anonimato. Ele estava completamente perdido, à deriva, nas mãos de algo muito maior que ele. É no fundo do poço que a gente se encontra, ou é encontrado. A tempestade não o matou, ela o levou para a Sicília, Itália. Sozinho, doente, sem falar a língua local direito, Antônio era um ninguém, um náufrago. Mas foi ali, no ponto mais baixo de sua vida, que ele ouviu um boato. O fundador de sua ordem, o próprio Francisco de Assis, estava convocando todos os frades para uma reunião gigantesca. E lá foi ele. Neste encontro histórico, conhecido como Capítulo das Esteiras, Antônio era invisível. Ninguém conhecia aquele frade português de sotaque estranho. Ele viu São Francisco, o homem que o inspirou, mas provavelmente não trocou uma palavra com ele. Antônio era só mais um na multidão, um gigante intelectual escondido sob um capuz, em silêncio. O tempo passou. Meses depois, em uma ordenação de novos padres, o frade escolhido para pregar simplesmente travou. Pânico. O superior, sem opções, olhou para aquele frade estrangeiro quieto que estava sempre limpando a cozinha. Antônio, ele disse, suba e fale o que o Espírito Santo lhe inspirar. E então, o vulcão entrou em erupção. Antônio abriu a boca e o que saiu não foi a fala de um cozinheiro, mas um rio de sabedoria, teologia, paixão e fogo. Ele conectava o Antigo e o Novo Testamento de memória, explicava os mistérios mais profundos da fé com uma clareza que ninguém jamais tinha visto. Os frades ficaram de queixo caído. O gigante silencioso tinha finalmente despertado. A notícia chegou a São Francisco, que viu em Antônio a mente brilhante que a ordem precisava para combater as heresias da época. Francisco, que temia que o estudo excessivo apagasse o espírito de oração, escreveu uma carta histórica a Antônio, autorizando-o a ensinar. Ele o chamou de meu bispo. A missão de Antônio não era morrer em Marrocos, era lutar com a mais poderosa das armas, a palavra. E assim nasceu o Martelo dos Hereges. Antônio viajou pela Itália e França e suas pregações eram eventos, cidades inteiras paravam. Ele era tão carismático e lógico que hereges se convertiam aos montes. Quando uma cidade se recusou a ouvi-lo, ele foi à beira do rio e pregou para os peixes que, segundo a lenda, se reuniram para escutá-lo. Uma lição poética e poderosa. Se os homens, com sua razão, se recusam a ouvir, a natureza, em sua pureza, reconhece a voz de seu Criador. Mas ele não era só um teólogo, ele era um defensor radical dos pobres. Lutou ferozmente contra a usura, os agiotas que exploravam os endividados. Sua pregação era tão influente que uma lei foi criada em Pádua, inspirada nele, para proteger os devedores que não podiam pagar. Uma de suas falas famosas era: quando a boca que jejua de comida se enche de maledicência e calúnia, de que serve privar-se de pão? Antônio morreu jovem, com apenas 36 anos, completamente esgotado por sua entrega total. Sua vida foi uma sucessão de planos fracassados que o levaram exatamente para onde ele precisava estar. Ele quis ser um nobre, Deus o fez monge. Ele quis ser um erudito recluso, Deus o fez um mártir no coração. Ele quis ser um mártir na África, Deus o fez um náufrago. Ele quis ser um frade anônimo, Deus o fez a voz mais poderosa da Europa. A história de Santo Antônio é a prova de que, às vezes, os maiores desvios em nosso caminho são, na verdade, atalhos para o nosso verdadeiro destino. Ele nos ensina que a fé não é a ausência de dúvida ou de fracasso, mas a coragem de continuar, mesmo depois de naufragar. Então, da próxima vez que você pensar em Santo Antônio, lembre-se do jovem nobre que abriu mão de tudo, do intelectual brilhante, do missionário fracassado, do náufrago que se reergueu, do martelo dos hereges e, acima de tudo, do homem cujo amor por Deus e pelos pobres incendiou o mundo. E talvez pedir ajuda para encontrar um grande amor faça ainda mais sentido. Afinal, a vida dele foi a maior história de amor apaixonado pela humanidade e pelo divino. Santo Antônio, o homem cujos planos deram todos errado para que sua verdadeira missão pudesse dar certo. Que jornada!
Se a história deste gigante da fé te mostrou que os maiores desvios podem, na verdade, ser o verdadeiro caminho, deixe seu like. E conta pra gente nos comentários. Qual naufrágio ou plano frustrado na sua vida acabou te levando para um porto muito melhor do que o esperado? Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que está se sentindo perdida ou frustrada porque a vida não está saindo como planejado. Às vezes, uma história como essa é a bússola que a gente precisa. E para mais histórias de santos que viraram o mundo de cabeça para baixo para colocar a alma no lugar, inscreva-se no Calendário Santo e ative o sininho. O famoso responsório de Santo Antônio, a oração para encontrar o que foi perdido, seja um objeto ou um rumo na vida, está na descrição deste vídeo. Confira! Valeu pela companhia! Que a gente tenha a coragem de abraçar as tempestades e a fé de que elas podem nos levar a praias inesperadas. Até amanhã!